Olá, galerinha! Bom dia, professora Patrícia aqui com mais uma aula de matemática para vocês hoje. E hoje, além da gente estar trabalhando nosso conteúdo de matemática, a gente vai estar trabalhando o nosso emocional. E olha que bacana, né? Falar sobre o nosso emocional no momento de paralisação, momento que a gente precisa cuidar mais da nossa mente, precisa pensar positivo e ver coisas boas no nosso dia. Então, já pega lápis, caneta e o caderno para fazer as anotações. Lembrando que a gente está trabalhando de auxílio com a plataforma Simplifica, que é uma plataforma sensacional, onde tem várias dicas bacanas, trabalha o socioemocional, trabalha o bem-estar, além de trabalhar o nosso conteúdo diário. Então não deixe de fazer o seu diário de bordo, que são as anotações, e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, galerinha, estamos no dia 4, tá? Dentro da plataforma Simplifica, continuamos com o tema igualdade, mas como eu já falei para vocês sobre esse tema na aula passada, espero que vocês tenham compreendido, né, o significado da palavra. E hoje, antes da gente começar o nosso conteúdo propriamente dito, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar um pouquinho do nosso emocional, tá certo? Então, confere aí e vamos lá. Pronto, meus amores, a gente agora vai para o momento todo de vocês. A gente vai falar sobre gentileza. E olha que nome lindo de se pronunciar e de se vivenciar também, né? Acredito que todos vocês saibam o que é uma gentileza. Então, a gente hoje vai falar sobre José da Trino, tá? O profeta gentileza. Tem até uma música que fala perfeitamente sobre ele, tá? Eu vou colocar em seguida para vocês ouvirem. Ele eternizou essas expressões em paredes e muros no Rio de Janeiro. Sim, gente, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Ele criou murais complexos, mas muito especiais. A partir de suas obras, Gentileza praticava uma maneira única de disseminar atitudes gentis. Após você pesquisar sobre José da Trino, temos uma missão. Topa? Então, eu quero que vocês já deem uma pesquisada, apesar de eu colocar a música logo em seguida para vocês. Hoje vocês têm uma missão e vocês querem topar ela? Então, vamos lá. Você vai criar uma nova maneira de ser gentil consigo mesmo e com outras pessoas, tá bom? Mas tem uma pequena condição. Você pode contemplar ao menos 2 pessoas com a mesma gentileza, tá bom? E perguntar como essas pessoas se sentiram. Você notou alguma diferença na maneira de tratar essas pessoas e a si mesmo? Quais foram essas diferenças? O que influenciou você nessas mudanças? Você vai anotar tudo em seu diário de bordo e vai criar uma frase de efeito sobre ser gentil. Você pode viralizar sua frase ao estampá-la em uma camiseta ou em suas redes sociais. Pode até me enviar, tá, essa frase sobre gentileza e falar um pouquinho sobre a importância. Quem quiser gravar um mini vídeo e me enviar, eu estarei disponível e vou adorar ver essa experiência de vocês. Gente, então vamos começar o nosso conteúdo de hoje, que é calculando diferenças. Professora, quando a gente fala sobre diferenças, que sinalzinho da matemática vem na cabeça de vocês?
Se você colocou o sinal de subtração, muito bem. A gente está falando de uma subtração, diferenças são subtrações. Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Pronto, gente, aqui tem até uma imagenzinha bem bacana, falando sobre os termos da subtração. Eu sei que vocês já conhecem, é só para dar uma relembrada, tá? Porque às vezes a gente acaba esquecendo, né, o nome de cada um. Então, aí está para lembrar vocês, tá? O número que fica acima na subtração, a gente chama ele de diminuendo. Lembrando que sempre o maior número na subtração fica em cima. O número que fica, né, juntinho aí com o sinal do menos, a gente chama ele de subtraindo, ok? E o resultado a gente chama de resto ou diferença, tá bom? Vamos lá, né? Contextualizar a subtração. Gente, a subtração é a operação de tirar uma quantidade maior de outra menor. Por isso que eu disse a importância de colocar sempre o maior número em cima, ok? O sinal da subtração é o menos. O minuendo e o subtraindo são os termos da subtração, que eu coloquei na imagem anterior. O resto ou diferença é o resultado da subtração. Ficou simples agora? Então, vamos lá. Vamos analisar a situação problema? De quantas maneiras você pode discutir sobre a diferença entre dois números? Vamos pensar sobre isso? Analise a situação a seguir. Para um emprego, uma pessoa recebe uma proposta de salário. Dias depois, para o mesmo emprego, outra pessoa recebe outra proposta de salário. No quadro ao lado estão as propostas que foram feitas para cada pessoa. Vamos lá. Proposta recebida. A pessoa A recebeu a proposta de R$ 800 e a pessoa B recebeu a proposta de R$ 1.700. Então, como você analisaria esses dados? Lembra que eu falei que na subtração sempre o maior valor fica em cima? Então, nós tínhamos dois valores, 1.700 e 800, ok? Quem é maior? 1.700, muito bem. Então, a gente vai colocar 1.700 menos 800, ok? E aí, a gente vai ver a diferença entre essas duas propostas, tá bom? Pense primeiro, quais as maneiras que você pode comparar dois números? Pensou? Então, vamos começar analisando apenas a diferença entre eles. No quadro ao lado, fizemos essa conta para você. E aí, o que foi que você achou? Dizer que a diferença entre as propostas é de R$ 900 é algo muito significativo para você? Explique na sua resposta do diário de bordo. Vocês acham que a diferença entre o salário aí foi muito grande? Então, vamos lá. Ficou compreendido? Então, vamos para o próximo passo. E se a gente pensar em quantas vezes um número é maior que outro? Para saber essa relação, basta dividirmos os dois números. Já fiz a conta para você aqui ao lado. Veja como ficou. Razão, gente, é a mesma coisa que divisão, tá bom? O que isso quer dizer? Nesse caso, podemos afirmar que 1.700 é mais do que o dobro de R$ 800. Parece importante essa diferença, né? Então, anote em seu diário de bordo essa relação e explique em algumas palavras o que ela significa para você. Agora, vamos pensar em um outro problema. Duas pessoas estão recebendo salários em situações de trabalho semelhante, ou seja, elas praticamente executam as mesmas tarefas e têm as mesmas responsabilidades. Na tabela ao lado estão os salários de cada um. A pessoa A ganha R$ 3.000 e a pessoa B ganha R$ 3.900. E se agora eu pedisse para vocês calcular a diferença entre esses dois salários, vocês conseguiriam resolver para mim? Então, já faz aí os cálculos que eu já coloco para vocês quanto que dá a diferença. Se você disse que a diferença foi de R$ 900, então, muito bem, você acertou. Lembrando que como 3.900 é maior do que 3.000, ele vai ficar em cima, tá bom? Então, vai ficar 3.900 menos 3.000. Se a gente pensar quantas vezes um número é maior que o outro, lembra da razão e divisão? Então, se um é 3.900 e o outro é 3.000, a gente vai dividir um pelo outro.
Já que aqui tem 2 zeros no final de 3.900 e tem 2 zeros no final de 3.000, vamos cortar esses zeros? Então, cortando esses zeros, a gente vai ter 39 sobre 30, que é 13 sobre 10, que dá igual a 1,3, ok? Então, um é maior do que o outro, 1,3, tá certo? Aqui faz uma análise mais profunda, tá certo? Que fala um pouco sobre porcentagem. Eu acho que vocês conhecem esse sinal de porcentagem. E para fazer uma análise mais profunda, a gente estuda a porcentagem. Quando usamos o símbolo de porcento, quer dizer, a cada 100, estamos apenas escrevendo um número em um formato diferente. Por exemplo, 30%. Ó, 30%. Quer dizer que é 30 sobre 100. Então, a gente dividindo 30 sobre 100 vai dar 0,3. Se a gente quisesse tirar, 30% de 3.000, bastava multiplicar 3.000 vezes 0,3, que é igual a 900. Ou seja, 900 é 30% de 3.000. Pensando assim, gente, podemos concluir que mesmo as duas pessoas tendo as mesmas obrigações e responsabilidades no trabalho, uma ganha 30% a mais do que a outra. O que você acha disso? Há aqui uma relação de igualdade? O que você sugeria para esse empregador para que essa diferença deixasse de existir? Você acha justo, gente, essa diferença, sabendo que as pessoas têm a mesma função e a mesma obrigação? Então, já deixa comentado no seu diário de bordo o que você sugeria, ok? Agora é a sua vez de calcular, tá? Você vai colocar isso no seu diário de bordo. Você vai fazer o primeiro exemplo, que é 30% de 3.900, tá? Vocês podem transformar a porcentagem antes, como eu expliquei, ou fazer aquele esquema, tá? De transformar em fração, 30 sobre 100, multiplica o numerador e o resultado que vocês encontrar divide. Já façam os cálculos que eu já volto com o resultado para conferir. Pronto, se o resultado de vocês foi esse, 1.170, 30% de 3.900. E se o resultado de vocês de 20% de 3.000 deu 600, está correto. Como vocês poderiam fazer isso? Então foi isso, galerinha, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tenham feito as anotações de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me acionar no PV, eu estarei disponível, tá, para responder as dúvidas de vocês. Fiquem tranquilos, logo, logo essa pandemia vai passar e a gente vai estar todo mundo junto novamente, tá certo? Até a próxima aula.